Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O que chama a atenção do mundo hoje é a trégua, a troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas. Conseguida essa troca com a intermediação do Catar. Depois de 3 reuniões ministeriais, houve resistência. Benjamin Netanyahu fez um apelo aos seus colegas ministros e Israel acabou aceitando uma trégua de 4 dias e uma troca de presos. Inicialmente, serão soltas 50 vítimas israelenses, 50 reféns, especialmente crianças e mulheres, em troca de 150 prisioneiros do Hamas que se encontram em território israelense. É um bom começo, porque permite que a gente saiba que o diálogo, se é que a gente pode dialogar com o terrorismo, né, as conversas, os papos com os terroristas estão abertos entre Israel e o Hamas. Nunca comparando um Estado organizado, um Estado democrático que é Israel, com um grupo terrorista bárbaro, nojento, que é o Hamas. Não dá para comparar, e quando você fala, você pode cair na esparrela de achar que você está lidando com 2 grupos do mesmo nível. Isso alguns políticos despreparados pensam, mas não é o caso. Israel é um Estado organizado, democrático, Hamas é um grupelho terrorista, assassino, miserável e outras coisas que eu não posso dizer aqui ou que eu não devo dizer aqui. A manchete da Folha traz esse assunto, né? Está aqui, ó. Israel sela trégua de 4 dias com Hamas em troca de reféns por presos. Isso que se tem até agora, ó. Acordo mediado pelo Catar propõe entrega de 50 reféns por grupo terrorista, diz a imprensa local. O governo de Israel e o grupo terrorista Hamas selaram nesta madrugada, à noite de ontem no Brasil, acordo para interromper a guerra iniciada a 7 de outubro, após atentados da facção palestina em território israelense. A trégua de 4 dias, segundo a imprensa israelense, ocorrerá mediante a libertação de 50 dos 236 reféns capturados nos ataques de outubro. Em troca, Israel deve soltar 150 palestinos presos no país. O trato foi aprovado, a Folha não chama de acordo, chama de trato. O trato foi aprovado pelo gabinete de guerra israelense sob pressão de governos estrangeiros para suspender ou atenuar a retaliação contra a faixa de Gaza, e teve mediação do Catar, que consolida-se como ator político. Em quase 7 semanas, a guerra matou 15 mil pessoas, sendo 1.200 nos atentados do Hamas e 14.100 na reação militar. Segundo a ONU, 1.700.000 dos 2.300.000 moradores do território deixaram suas casas. E vai por aí adiante. Bom, o importante é essa liberação dos reféns, pessoas que não têm nada com o que estava acontecendo,
como pessoas, como palestinos que estão sendo vítimas dos bombardeios e dos avanços israelenses, que também nada tem a ver com o peixe. Quem começou, é bom sempre lembrar, né? Claro que a gente não vai fazer uma recapitulação que começa no Gênesis da Bíblia. Quem começou essa ação de guerra foi o Hamas, com a sua invasão em território israelense, matando indiscriminadamente todo ser humano que era encontrado pela frente. Todo ser humano. Inclusive crianças decapitadas, crianças que tiveram pernas quebradas antes de serem executadas, crianças que foram obrigadas a assistir à execução dos pais, e estão lá, algumas delas, né, órfãs, presas nos túneis, nos subterrâneos do Hamas. Isso é imperdoável, isso é imperdoável. E tem também as vítimas, né? Tem também as vítimas. Muita gente considera que Israel se excedeu na retaliação. A retaliação tem que ser defendida. É a possibilidade, né, concedida até pelas leis de guerra, de reagir a um ataque desse tipo. Israel reagiu, talvez, segundo muitos observadores, tenha reagido com excesso de violência. Houve questões humanitárias que afetaram a população de Gaza. Aí guerra é guerra, e dos dois lados aí, não tenho dúvidas, tanto Israel como Hamas cometeram crimes de guerra, com a ressalva de que nós estamos falando de um Estado democrático organizado, aliás, a única democracia do Oriente Médio, contra um grupo terrorista da pior qualidade ética, moral, etc, etc. Até quadrilha de bandido no mundo tem moral, tem ética que o Hamas não tem. É um grupo inclassificável pela sua crueldade, pela sua falta de ética, de moralidade, um grupo de fanáticos, né, envolvidos pelo objetivo não de libertar a Palestina ou os territórios palestinos, mas sim de acabar com Israel, de extinguir Israel, né? Então, é diferente, não é um grupo que luta pela independência, pela sobrevivência, pela devolução de territórios, pela libertação nacional. Nada. É um grupo simplesmente que resolve assassinar o povo judeu, os israelenses, exatamente como fez Hitler. Exatamente como fizeram os nazistas. Bom, esse é o assunto principal, né? Veja a manchete do Estadão aqui, ó. O Estadão não chegou. Alô, Estadão, não chegou aqui em casa. Tá aqui, dá para ver? Ih, já mexi aqui, ó. Tá aqui, ó. Hamas e Israel fecham acordo que prevê soltura de 50 reféns e cessar-fogo. Aqui é uma foto para a posteridade do presidente Fernandes da Argentina e Milei. Aqui eles se encontraram ontem, um encontro que essa palavra que se usa no Brasil, republicano, falaram, é formal, né? Mas transmitir os principais problemas faz parte. Esse teatro eles estão fazendo bem feito lá. Olha, voltando ao assunto Israel-Hamas, ontem nós ficamos sabendo que Israel teve a maior perda de soldados de todas as guerras que participou. Israel teria perdido, os índices são oficiosos,
cerca de 300 militares em território, né, em território de Gaza. 300 soldados. Não é brincadeira. Repito, Israel teriam morrido, né, nesses embates dentro de Gaza, 300 militares. Agora precisa saber o que vai acontecer. A guerra não vai terminar. 4 dias depois continua. Também perguntou-se quando começa essa trégua. Provavelmente amanhã, quinta-feira, e a trégua começa exatamente quando o primeiro refém atravessar a fronteira de Gaza com Israel. Eu vou repetir, deve começar amanhã, exatamente quando o primeiro refém atravessar a fronteira de Gaza com Israel. Depois a guerra continua, minha gente, mas esse acordo certamente levará a outros acordos a respeito dos reféns, e esse contato, eu não sei se há contato físico, provavelmente não. Tem uma mesa que tá lá o Qatar conversando com um e conversando com outro. Não imaginem que tem uma mesa com uma cerveja, vamos conversar agora, um copo de cerveja, um cigarrinho, não tem nada disso. Qatar no meio, o Qatar tem boas relações com o Hamas, já financiou o Hamas, então está se colocando numa posição interessante de intermediário, que, aliás, o governo brasileiro, o presidente Lula, tentou e não conseguiu. No fugaz, na sua fugaz presidência do Conselho de Segurança da ONU, criou lá um plano e tal, 12 votaram a favor, 12 países, os Estados Unidos vetaram, têm direito a veto, mas dizem que os 12 países, boa parte votou porque sabiam esses países que os Estados Unidos iria vetar, e por isso votaram a favor, porque esse voto não teria consequência nenhuma. Que mais? Então, dizem que isso corre no meio político, que o Lula deseja agora o Prêmio Nobel da Paz. E aí seria uma grande oportunidade. Ele tentou intermediar a questão russa-ucraniana. Olha aí, meu telefone está falando aqui sozinho. Queria mediar o conflito na invasão russa, mas aí tendeu para a Rússia, gozou o Zelensky, enfim, assumiu uma posição pró-Rússia, não aberta, mas assumiu uma posição. E agora acabou assumindo uma posição pró-Hamas. Na hora de condenar o Hamas, condenou os atos de violência, é verdade, porém não mencionou o Hamas. Então era uma atitude polida, política, e que começou a custar enfim, a colocação para escanteio de lado do Brasil como mediador. O Brasil não teve nada, o governo brasileiro, não o Brasil, o governo Lula não teve nada de intermediação nesse caso que está acontecendo agora, de essa trégua e a libertação dos reféns. Dá uma espiada na manchete do Globo. Israel aprova acordo com Hamas para libertar reféns. Haverá pausa de 4 dias na guerra para retorno de 30 crianças e 20 mulheres sequestradas. Toma à vista aqui no Milei, na sua
entreouvido entre Brasil e Argentina. Veja aí, ó. Burro para você também. Muito boa a charge do Chico Caruso, muito boa. Olha, hoje marca 60 anos da morte do presidente Kennedy, e o Hélio Gaspar escreve um artigo que eu li esta manhã: a morte de Kennedy ainda motiva teorias, né? Será que foi o Lee Oswald que matou? Será que foi a máfia? Tem toda uma teoria, livros, promotores e tal, e ficou nisso mesmo. Parece que foi o Lee Oswald sozinho, mas há dúvidas, né? Deixa eu ver. O Bernardo Melo Franco tem um título aqui no Globo: Agenda de Milei é destruir. Nossa, que horror. Falando em Brasil e Argentina, ontem o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã, em pleno Maracanã, por 1-0. É a primeira vez que o Brasil perde uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo em território brasileiro. A Argentina se apresentou com um time organizado, campeões do mundo, a gente experiente e mais velha. O Brasil com um time de jovens que treinou só 2 vezes, até que foi bem o Brasil. Até que houve momentos em que superou a seleção argentina, muito bem postada. Mas 1-0, perdeu, é jogo de futebol, o Brasil está lá, deve ir, agora deve ir para a Copa do Mundo, está em sexto lugar. Ainda vai ter repescagem para os que não acreditam, né? Agora, dá uma espiada do pau que quebrou, da briga nas arquibancadas do Maracanã. Uma coisa lamentável. O que aconteceu? Pelo menos são os relatos da televisão e dos jornalistas, vários jornalistas que estavam lá, rádio também, que é o seguinte: foram tocados os hinos nacionais e, quando terminou o hino nacional da Argentina, um grupo de beócios, idiotas brasileiros, vaiou o hino nacional argentino. Estavam os argentinos lá no meio e aí o pau comeu na casa de Noca. Uma violência, apareceu a PM do Rio com a sua delicadeza. Olha o tamanho do cacetete, bateu em quem se mexia. Qualquer coisa que se mexia, eles bateram. Não sei quantos argentinos foram presos, né? Pelo menos eu não sei de brasileiro preso. Gente ferida, gente sangrando. Qual a origem disso? A origem, eu falei, beócio, é responsabilidade da Federação Brasileira, né? que é a responsável pela organização. CBF, que se responsabiliza pela organização dos jogos. A CBF sabe que existe animosidade entre as torcidas brasileiras e argentinas e misturou as torcidas. Você acredita que misturou? Quando a televisão abriu, assistir pela televisão, quando a televisão abriu a transmissão, eu vi aquela... Nossa! Passou um frio pela espinha. E lá quebrou o pau, uma violência. A seleção argentina se retirou, foi para o vestiário, negocia daqui, negocia ali, fala com o juiz, presidente da Federação Argentina, AFA, vai e volta. Aí o jogo se realizou. Os argentinos voltaram e o jogo se realizou nesse clima de tensão, né? De um esporte que deveria festejar um encontro desse, provavelmente a última partida de Messi no Brasil, um jogo que tinha tudo para agradar, acabou sendo um jogo contaminado por essa violência vinda das arquibancadas do Maracanã, que estava praticamente lotado.
Ponto final. Lamentável. Agora, tem que investigar quem foi o idiota. Só pode ser um idiota. Idiota, débil mental, desculpe os politicamente corretos, mas é uma pessoa que tem QI -4, -1, que juntou as duas torcidas. Não dá para acreditar, não dá para acreditar. Esse é o responsável. Essas pessoas, claro que não vão dizer quem foi. Foi o nosso equívoco. Pensamos que as torcidas iam se confraternizar. Bom, vamos em frente, que atrás vem gente. O Estadão eu já mostrei, né? O Estadão não chegou, está aqui. Já foi. Aí, deixa eu mostrar a Folha. A Folha tem também uma foto do quebra-pau na primeira página, tá vendo? E se refere ao Kennedy, né? Tem uma história aqui interessante. Janja recebe a mais alta condecoração do país. Lula concedeu à primeira-dama o grau de Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. Também foram agraciados ministros militares e Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin do STF. Será que a Janja merecia? Talvez merecia, ela aguenta tanta coisa, inclusive, né? Bom, vou parar aí. A Janja, ou a dona como é que chama a mulher a dona Lu Alckmin? Não dá, né? O negócio é o seguinte, você tem que ter essas medalhas, isso é um acontecimento, os países brindam seus amigos, pessoas que têm atos heróicos, grandes contribuições à sociedade, à pátria, etc., com essas medalhas. Está certo, não vamos discutir isso. Mas tem que ter critério, né? Tem que ter critério. Dá para a dona Janja, para a dona Lui, por uma lista de... Enfim, por quê? Tem que ter um critério muito acertadinho e tal. Não tem. Aí vamos dar uma medalha e tal. De repente dá uma medalha até para mim, para o Cássio, para o Fernando. Nós merecemos. Por que nós merecemos? Que um aguenta o outro aqui, né? E aí, de repente, sei lá. Olha, eu vou virando aqui. Emenda de Juscelino Filho pagou empresa que PF diz ser do próprio ministro. Isso quando ele era deputado, uma emenda dele. Esse Juscelino está mais sujo que pau de galinheiro no ministério e o Lula mantém ele. O Lula que ia combater a corrupção. Gozado, a gente não ouve falar em corrupção mais. E tem um problema, um bruta problema na Petrobras. Está lá o presidente da Petrobras fazendo o que ele acha que é correto, mas o governo quer duas coisas: enfiar gente lá e baixar os preços com prejuízo para a Petrobras. Eu estou simplificando, mas a coisa é baixar... É a política que o Lula prometeu. Aí a Casa Civil pressiona, os políticos pressionam, e o presidente, que é um político ligado a essa área, né, o presidente da Petrobras, resiste. Ontem teve uma reunião, fala-se até na saída dele da presidência da Petrobras, porque ele estaria resistindo. Quem já viu essa cena no governo Dilma sabe como é que funciona, sabe como é que acaba. É um videotape, acaba com um desastre na Petrobras. Vamos tirar. E a Petrobras é uma empresa que é regulada pela lei das SAs, regulada pela lei das estatais. Não é assim, eu quero. Bom, mas tem esse problema ruim. Agora, tem um julgamento que se deve dar hoje, que é o julgamento sobre o Supremo Tribunal, julgamento não, uma votação, que é o seguinte, tirar poder do STF.
E dos itens dessa votação, e o STF, era para ser ontem, passaram para hoje. Um dos itens estão pressionando para isso ser gongado, para isso não ser aprovado. É acabar com essas decisões, né, de um ministro só. E que acontece, de repente vê o ministro Toffoli e muda o nome do Brasil sozinho, sei lá, capaz de acontecer. Quer dizer, com um ministro só, quando o espírito todo era do colegiado. Né? Chamam-se decisões monocráticas. Vê o ministro e ele decide. Que história é essa? Tem que ser uma decisão conjunta. Tem pessoas de diversas posições jurídicas e até ideológicas. Ué, que história é essa? Ao menos 6 réus do 8/1 têm parecer por soltura e só aguardam Moraes. Aí morreu esse Clériston, baiano, vereador, morreu, não se sabe do que ele morreu, mas ele tinha uma recomendação médica de cuidado e ele já tinha uma recomendação da PGR de soltura, o que não aconteceu, teria atrasado. Claro que vão abrir o inquérito, vão blá, 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 aquelas histórias de sempre, mas tem que ter uma ação criminal para ver quem é o responsável por essa morte. Não é só ação civil, etc, etc. Uma ação criminal. Olha o STF, por que ele se desmoraliza? Está aqui, ó. STF reverte sua própria decisão de prisão contra Paulinho da Força. Paulinho da Força é uma pessoa muito simpática, tem contribuições, mas tem problemas legais que qualquer um de nós pode ter. Foi condenado à prisão, né? Estava ainda em grau, não estava preso, né? Aí está assim, STF reverte sua própria decisão de prisão contra Paulinho da Força. Ex-deputado federal e dirigente do Solidariedade, tinha sido condenado a 10 anos e 2 meses em 2020. Agora vem o STF e reconhece que não era bem assim. E aí, aquele pessoal... Lembra da Lava Jato? Não tem nenhum... Acho que não tem nenhum preso daquele tempo, né, daquela tentativa de passar o Brasil a limpo. Senado adia a votação de PEC do STF por medo de derrota, já dissemos. Parlamentares reclamam de quórum, oposição diz que houve pressão da Corte. Claro que houve. Claro, a Corte vai perder. Tem outras prerrogativas que ela vai perder, mas essa é a principal. Né? Aí o Senado adiou. Cada senador lá tem uma continha para acertar com a STF, então, ou então pode ser alguma coisa no futuro, né? Vamos tomar cuidado com o STF, tratar bem dessa gente e tudo. Lula dá a Janja a mais alta condecoração, a ordem do Rio Branco, Israel aceita, aí tem uma série de comentários, né? O Milei se encontrou, está aqui, né? Eu já disse isso. E tem um monte de considerações sobre Milei, inclusive o Lula dizendo, aqui em manchete, Lula prevê problemas políticos com confusões na vizinhança. Ontem eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia, se eu fiquei sabendo ontem, claro que eu não sabia. Deixa eu mostrar o valor. Dólar sobe 11% na Argentina e governo estende controle de preços até a posse de Milei. Que o Milei, uma das primeiras viagens dele vai ser a Israel. E aí, por que Israel? Aí diz quem sabe que Milei está se convertendo ao judaísmo. É isso mesmo que você ouviu. Milei está se convertendo ao judaísmo. Bom, acho que não tem mais nada grave. Hoje o dia foi pesado, né? Hoje o dia está sendo pesado. Bom, quem tomou café conosco
Veio o café novinho que o senhor ia comprar, não veio ainda, mas ainda resta ainda uma esperança, né? Ronaldo Alerso, Maria Auxiliadora, José Márcio, Marcial Lopes, Ari Candini, Osiris Arruda, Rosângela de Lorenzo, Vitória Dias, Lígia Monalisa, Sônia Maceno, Maria Denardi, Deusdete de Lima, Ângelo Baraldi, Vitória Dias, Alessia Mendes de Intubiária, José Antônio de Bariri, Flávio Elaine, deve ser. Flávio e Elaine, de Timbó, e Isabel dos Passos, de Brauno. Onde é Brauno? Braúna. Você escreveu Brauno aqui. Onde é que é? Não sabe. Dá uma procurada aí enquanto me despeço. São Paulo, Braúna. É bom a gente dizer. Eu, não, infelizmente, não conheço, é uma deficiência minha não conhecer Braúna. Saudação ao pessoal de Braúna e a Isabel dos Passos, que tem a paciência de nos assistir. Muito obrigado. Até amanhã, né? Enfim. Tem uma coisa chata. Está subindo o índice de hospitalização pela Covid. A Covid está à espreita e começa a voltar. Dias melhores. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.